Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo Vem Segue-me. Essa semana a gente vai estudar a Alma 5 ao 7. São 3 capítulos, mais o capítulo 5, assim como o livro de Jacó 5, que a gente estudou as alegorias das oliveiras. O capítulo de Alma 5 também é bem extenso, né? É uma pregação do Alma ao Filho, né? Que tem várias perguntas. Não me recordo agora se são 36 ou são 48 perguntas. O interessante desse capítulo Alma 5, que acho que é o ponto-chave dessa semana, né, é a gente anotar essas perguntas. É interessante a gente anotar e fazer para nós mesmos, né? Anotar cada uma delas. Vocês vão ver se são 36 ou 48. Fica essa dica aí para vocês fazerem isso, tá? Então é interessante a gente anotar essas perguntas com calma e ponderando sobre cada uma delas e a gente ir respondendo. Eu separei alguns versículos, como é bem extenso, são 62 versículos, né, neste capítulo 5. Eu separei alguns. Aqui é o profeta Alma, sumo sacerdote, Alma o filho. Ele vai transmitir as palavras de Deus para o povo de Israel agora. Bem extenso, bem produtivo. A gente aprende bastante. Essas perguntas fazem nos refletir muito sobre o que nós estamos vivendo hoje, né? Como está a nossa vida hoje, né? Então, um momento de nós pararmos, ponderarmos, orarmos, meditarmos sobre essas perguntas em nosso coração, em nossa mente e colocarmos em prática. Então, eu separei aqui, ó. Vamos lá pro versículo 14. Gostei bastante dessa pergunta. Tem várias, todas são importantes, mas tem aquelas que a gente se identifica melhor e aquelas que nos completa ali, né? Aquelas que vai nos ajudar ainda mais. Acho que cada um vai se identificar com uma pergunta em específico ou com algumas perguntas em específico, né? E aqui no versículo 14, ó, e agora? Eis que vos pergunto, né? Aqui é a alma transmitindo a palavra de Deus, né? Assim como os servos de Deus são instrumentos na terra. Então ele está falando o que Deus pediu para ele falar. Meus irmãos da igreja, haveis nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Né? Então aqui, ó, nesse capítulo a gente tem 3 perguntas. Haveis-vos nascido espiritualmente de Deus? Haveis recebido sua imagem em vosso semblante? Haveis experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Então, assim, é uma coisa que a gente para muito para ponderar. Eu fiquei refletindo muito sobre essas perguntas, né? E a gente tem que sempre estar fazendo essas perguntas diariamente, né? Todos os dias. Acho que é o ponto-chave. Será que estamos mesmo recebendo, experimentando, né? Essa mudança no nosso coração? Será que a gente está fazendo isso? Faça essa pergunta para vocês mesmos. E aqui no versículo 28. Eis que estás despidos de orgulho, né? A gente falou sobre orgulho semana passada, né? Que os membros da igreja, né, estavam se desviando do caminho por orgulho, por falsas doutrinas, né? A gente viu o que aconteceu com Gideão, foi morto por Neor, né? Pessoas incrédulas e iníquas que acabaram tentando desviar o caminho de Deus e destruir a igreja, né? Então, estamos nós despidos de orgulho, né? O orgulho é um sentimento que às vezes a gente tem duplo sentido, né? Eu tenho orgulho, né, do meu filho, né, porque ele é um bom aluno, que ele é uma boa pessoa, que ele respeita, porque ele me obedece. Mas eu tenho aquele orgulho, né, que não é um sentimento de Deus, aquele orgulho ruim, né, que é ser orgulhoso, não reconhecer nossos erros, né, não ter empatia pelo próximo, um orgulho que a gente acaba afetando também o nosso ego, né? O que que é o ego? É uma coisa que nos incomoda. Falar, você não sabe mais do que eu já trabalho 10 anos nessa empresa, então eu já sei fazer isso. E a outra pessoa chegar com uma visão diferente e você se sentir menos que ela, né? Às vezes isso é afetar seu ego, às vezes a gente fica orgulhoso ou por uma pessoa que te fez uma ofensa,
você se sente orgulhoso de não ir lá e pedir desculpas, né? E pedir perdão por aquilo. Então, será que nós estamos despidos desse orgulho? Então, esse orgulho ele nos ronda diariamente. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho bastante dificuldade com isso às vezes. Eu tenho esse orgulho, mas acaba que com o tempo, né, o Senhor vai nos moldando e a gente vai reconhecendo que nós erramos, por mais que nós tenhamos razão. Nós não devemos baixar a nossa guarda e deixar o orgulho tomar conta. A gente tem que sim reconhecer, por mais que a gente tenha razão em uma situação, a gente tem que saber que nós somos humildes, né, de coração, nós temos que reconhecer nossos erros, somos imperfeitos, estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, o orgulho é o sentimento que só faz nos decair, né, só faz nos deixar desanimados, né, querendo ser mais que o outro, e a gente não é mais do que ninguém aqui. A gente sabe que a gente está aqui pelo mesmo propósito. Digo-vos que, se não estáis preparados para comparecer perante Deus. Olha, bem profundo, né? Então, se você está orgulhoso, você não está despido do orgulho, ninguém está preparado para encontrar com Deus. Eis que deveis preparar-vos rapidamente, pois o reino dos céus está próximo, e o que não estiver preparado não terá vida eterna. Ele falando aqui, ó, rapidamente, pois o reino de Deus está próximo. Isso aqui foi falado, ó, 83 anos antes de Cristo. Então faz muito tempo que isso já foi falado. E eles estão cada vez mais. E a gente sabe que cada vez mais está próxima a vinda do Salvador. E no 29 ele diz, ó, eis que pergunto, há alguém entre vós não despido de inveja? Né? Despido é o quê? Que tem esse sentimento no coração, né? Tem que se despir. Como a gente vai se despir aqui? Ah, vou tirar essa roupa, vou me despir. Né? A gente vai se tirar disso. Me despir do orgulho, vou me despir da inveja. Dois sentimentos que é muito difícil a gente trabalhar. Acho que é os sentimentos que a humanidade sofre toda com ela. É a inveja e o orgulho. É a inveja de ver aquela pessoa crescendo, tanto financeiramente, materialmente, familiarmente, em todas as formas. A gente vê o jardim do outro é mais verde que o nosso, sabe? A gente sempre tem inveja do outro, sempre quer estar igual ao outro, mas a gente nunca agradece pelo que a gente tem. E sabendo que atrás de nós tem pessoas piores do que nós, muito piores, pessoas que não têm uma casa, que agradecem por ter uma comida, uma refeição diária, sendo que às vezes nós temos 3, 4 refeições, nós temos o que comer todas as vezes. A gente não pensa nisso, não pensa no que o próximo, né, pode estar precisando. Às vezes nós estamos pensando numa coisa tão fútil, é uma coisa tão, trocar de celular, trocar meu computador, uma coisa tão insignificante às vezes. Por mais que a gente tenha necessidade dessas coisas, é uma coisa tão insignificante, que não é uma prioridade. Nós devemos colocar prioridades. Qual é a nossa prioridade? Né? Devemos sempre pensar nisso. Ele diz, ó, sobre a inveja: digo-vos que esse não está preparado, e eu quisera que se preparasse rapidamente, pois a hora que se aproxima e ele não sabe quando chegará o tempo, porque esse não se acha sem culpa. Então o Senhor não vai favorecer ninguém. Se a gente não se despir do orgulho e da inveja, infelizmente o Senhor não vai favorecer. No 33, eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhe estão estendidos, e ele diz: arrependei-vos e receber-vos-ei. O Senhor disse em algumas semanas, alguns estudos atrás, sobre esse braço de misericórdia. Por mais que a gente faça coisas erradas, por mais que a gente erre e se arrependa, seu braço de misericórdia sempre vai estar estendido. E ele sempre vai estar pronto para nos receber. E mais para frente aqui no 39, e agora, se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Essa também aqui eu gostei bastante. Se não somos do rebanho de Deus, somos do rebanho do diabo, certo? Então a gente tem que ser bem enfático com relação a isso. Se não sois do meu rebanho, de qual rebanho sois? Não tem outro rebanho. Tem dois rebanhos. O rebanho de Deus e o rebanho do diabo. Simples assim. A gente tem que saber qual rebanho vós sois. Eis que vos digo que o diabo é o vosso pastor. Pertenceis a esse seu rebanho. E agora, quem pode negar isto? Né? Então, se a gente não é a ovelha do Senhor, a gente é a ovelha do diabo. Infelizmente, não tem dois caminhos, é um caminho só. Eis que vos digo que quem isso negar é mentiroso e filho do diabo. Né? Então, aqui, ó,
Se não sois as ovelhas do bom pastor, de que rebanho sois? Quem é o nosso bom pastor? É o próprio Salvador Jesus Cristo. É o próprio Deus, que veio aqui pagar por todos os nossos pecados. Então, se não somos ovelhas do bom pastor, somos do diabo. E o Senhor ele é bem profundo aqui. Somos mentirosos e filhos do diabo. E é isso que ele requer de nós. Nós somos ovelhas dele, somos o seu rebanho. Nós não somos filhos do diabo. No 46. Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou por seu Santo Espírito, e esse é o Espírito de revelação que está em mim. Aqui é a alma o Pai falando para as pessoas, para o povo dele, né, na pregação. E essas coisas foram Deus que revelou. Ele estudou, ele orou e jejuou por muitos dias para que ele falasse isso ao povo. Foi o próprio Senhor falando para o povo, usando o alma, o filho, para ser instrumento nas mãos dele. Então isso não foi da boca para fora, isso foi o próprio Salvador, o próprio Deus falando para ele, ó, transmita essa mensagem ao povo, para que se arrependam, para que se para que deixem o orgulho, deixem a inveja, né? Para que venham para o meu rebanho, não se juntem ao rebanho do diabo, né? São os meus filhos, não quero que vocês se percam. Então ele explicou ao povo por que ele estava falando aquilo, né? Porque ele estava divertindo o povo com aquilo. E no 48 ele diz, ó, digo-vos que sei por mim mesmo que tudo quanto vos disser concernente às coisas que hão de vir é verdadeiro. E digo-vos que sei que Jesus Cristo virá, sim, o Filho. Jesus Cristo virá, sim, o Filho, o unigênito do Pai, cheio de graça e misericórdia e verdade. E eis que é Ele quem vem para tirar os pecados do mundo, sim, os pecados de todos os que crerem firmemente em seu nome. É o único, é o próprio Salvador. Foi Ele que veio para redimir nossos pecados, foi Ele que veio para fazer a expiação infinita. Foi Ele é único, não tem outro na face da terra. No 50 ele continua, e assim diz o Espírito: arrependei-vos, todos vós, confins da terra, porque o reino dos céus está próximo. Sim, o Filho do Deus vem em sua glória, em sua força, majestade, poder e domínio. Sim, meus amados irmãos, digo-vos que o Espírito afirma: eis a glória do Rei de toda a terra, e também o Rei do céu. Muito em breve brilhará em todos os filhos dos homens. Então ele sempre está dizendo, ó, está próximo, por mais que esteja 83 anos antes de Cristo, o reino de Deus ele está próximo, muito mais próximo do que a gente imagina. Nós já estamos vivendo os últimos dias desde a última revelação dada ao profeta Joseph Smith, há 200 anos atrás, né? É o bicentenário que nós comemoramos este ano. Então nós sabemos que a cada dia que passa, a vinda do Salvador está mais próxima. Não sabemos se veremos ele em vida ou após a nossa morte, após a nossa ressurreição. Mas nós sabemos que ele virá um dia. E esta terra é dele, né? Então ela está sendo preparada. Por mais que a gente sabe que as coisas ruins estão acontecendo, elas ainda tendem a piorar. Porque a terra está sendo preparada paradisiacamente, né? Para essas coisas. E no 53 a gente continua. E agora, meus amados irmãos, eu vos pergunto: podeis refutar essas palavras? Refutar seria, poderia contrariar essas palavras? É o que eu estou dizendo, está errado? Né? Alguma das coisas que eu disse aqui não tem nada a ver? É em vão? Sim, podeis pôr estas coisas de lado e pisar o santo sob os pés? Né? Então a gente pode jogar de lado, pisar o santo entre os pés, é uma expressão, né? Sim, podeis inchar-vos com o orgulho de vosso coração? Sim, persistirei em usar vestimentas luxuosas e pôr o coração nas coisas vãs do mundo, nas vossas riquezas? Então ele está voltando lá o que a gente estudou em Alma, final de Mosias e Alma de 1 a 4, sobre as riquezas, né? Sobre as roupas luxuosas, roupas finas. Então, será que a gente está dando mais importância às coisas vãs do mundo do que às riquezas que são espirituais, que são eternas? Será que a gente está dando a real importância às coisas do Evangelho? Eu sempre paro para ponderar sobre isso. O que eu estou fazendo para me tornar uma pessoa melhor? Né? O que eu estou fazendo para me tornar um membro melhor, um exemplo melhor, um seguidor de Cristo? Porque quando eu me batizei, eu tento sempre buscar
ser um exemplo. Mais das vezes que eu erro, cometo os erros ainda repetidamente, sempre pedindo arrependimento, porque nós estamos aqui para nos arrepender diariamente. Mas quando a gente se arrepende, tem que ser uma coisa sincera, de coração, de mente. A gente tem que voltar sempre o coração ao Salvador. Então ele pede para a gente sempre esquecer as coisas vãs do mundo, coisas desnecessárias, e ver o que é prioridade. Hoje, qual que são as prioridades? Nossa família, né? Nossa família, nossa maior prioridade, o Evangelho, o Salvador, a vida eterna. Então, os convênios do batismo e os convênios do templo. Esse acho que são uma das prioridades que nós devemos colocar. No 59 ele diz, ó, pois qual é o pastor entre vós que, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem-lhe o rebanho? Né? Qual é o pastor? Aqui acho que ele está voltando um pouco para os bispos, né? Para os presidentes de estaca, né? Para o nosso profeta, né? Para os líderes, presidente do quórum, independente de qual seja o ofício dentro do evangelho. Ele está falando, qual dentre vós, qual é o pastor dentre vós, tendo muitas ovelhas, não zela por elas, para que os lobos não entrem e devorem? Quem é o lobo devorador? É o próprio diabo, é o Satanás, aquela serpente que enganou Adão e Eva. Aqui ele está dizendo também sobre o próprio Salvador, bom pastor. Assim, naquela parábola do sábado, né? Da cura no sábado. Aquela ovelha caiu no buraco, você não vai tirar ela? Né? Aquela ovelha desgarrada, deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela desgarrada. Esse é o nosso papel. Ir atrás dessas. Né? Atrás dessas ovelhas que se desviaram do caminho por N motivos. Né? Então a gente tem que deixar aquelas ovelhas dentro do nosso aprisco e protegê-las. É isso que o bom pastor ele faz. No 61 e 62, para encerrar o capítulo de Alma 5. E agora eu, alma, ordeno-vos, na linguagem daquele que mo ordenou, que procureis seguir as palavras que vos disse. Falo por meio de mandamento a vós, que pertenceis à igreja, e aqueles que não pertencem à igreja falo por meio de convite, dizendo, vinde e sede batizados para o arrependimento, a fim de que também partilhes do fruto da árvore da vida. Então, mandamento para aqueles que são da igreja, convite para aqueles que não são da igreja, aqueles que não são batizados. Ele é muito enfático. O filho, apesar de ele ter se corrompido, assim como o pai, ele se afastou do evangelho por um período de iniquidade, e apesar de Abinadi ter a sua missão, que foi realmente pregar os mandamentos para aqueles sacerdotes iníquos, para aquele rei Noé iníquo, ele foi o único que ouviu e concordou com as palavras de Abinadi. E através da sua escolha, ele converteu mais de 450 pessoas. Então é isso que nós devemos colocar em nossa mente. E através das suas escolhas, o seu filho também, que se rebelou contra a igreja e estava pregando coisas ruins sobre a igreja para as pessoas se afastarem da igreja, coisas abomináveis. E ele se arrependeu através do anjo que apareceu para eles. Né? O anjo que mostrou para eles que eles estavam errados. Por que persegues a igreja de Deus? Né? Ele não soube responder, mas ele se arrependeu e começou a ser um missionário, pregando aos povos de Zaraela e até aos próprios lamanitas, e muitos deles foram convertidos, né, ao evangelho. E através desse simples exemplo de Almo pai fez com Almo filho, que ele ficou caído, né, Almo filho, por 3 dias, né, ficou desacordado numa cama, com muito jejum, com muita oração, tanto dele quanto dos seus sumos sacerdotes, para que ele voltasse. E ele voltou, e se arrependeu de todos os seus pecados. E hoje ele fala, ele transmite essas perguntas, essas palavras ao povo novamente, ao povo de Zaraena. Né? O que deveis fazer? Acreditais nas minhas palavras. Então, recapitulando, para quem é membro da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, essas coisas são mandamentos. Mas para quem é uma pessoa que não conhece a igreja, que não é batizada, isso é um convite. Sedes batizados, tenhas fé, arrependimento, batismo por imersão, dom do Espírito Santo e perseverança até o fim. Então esse é o sentimento que eu tenho agora. Todos que estão ouvindo este vídeo, acredito que
Uma coisa que tem me ajudado bastante a me tornar uma pessoa melhor, ter me aproximado cada vez mais do Salvador Jesus Cristo. E aqui a gente encerra o capítulo 5. A gente vai só para o capítulo 6 agora. O capítulo 6 é bem curtinho. Aqui a igreja de Zaraena é purificada e posta em ordem, né? Bem resumidinho, ele tem oito versículos. Separei dois aqui, ó, o 6 e o 7. Não obstante, foi ordenado aos filhos de Deus que reunissem frequentemente, que se unissem em jejum e fervorosa oração pelo bem-estar da alma dos que não conheciam a Deus. E no 7. E aconteceu que a alma, tendo estabelecido estes regulamentos, partiu sim da igreja que se achava na cidade de Zaraena e foi para o leste do rio Sidom, no vale de Gideão, onde fora construída uma cidade que se chamava Cidade de Gideão, a qual se achava no vale que era chamado de Gideão, assim chamado por causa do homem que fora morto com espada pela mão de Neur. Então foi instituído um vale, uma cidade, né, em homenagem ao Gideão, que foi aquele capitão, né? Aquele capitão que ajudou o povo de Lime a fugir dos lamanitas, onde seriam mortos. E, infelizmente ele foi morto de uma morte muito cruel, né? Pelo Neor, um homem que perseguia a igreja, um homem iníquo, voraz, brutal, infelizmente, mas assim como ele fez com o Gideão, ele foi morto da mesma forma, ele foi condenado à morte, né? Da mesma forma. E é isso que o Senhor requer de nós, é isso que o Senhor quer que nós façamos, né? Nos despide dessas coisas. O capítulo 6 é mais essa parte de colocar em ordem, purifica a igreja, coloca em ordem e continua o ministério. E no 7, aqui ele explica, dá um enunciado que Cristo nascerá de Maria, ele soltará as ligaduras da morte, carregará os pecados de seu povo, aqueles que se arrependerem e forem batizados e guardarem os mandamentos terão vida eterna. A imundície não pode herdar o reino de Deus. Requer-se humildade, fé, esperança e caridade. Então são palavrinhas que não dá tanta importância, mas são palavras pequenas, mas que têm um significado muito grande. E aqui no versículo 8 de Alma 7, ele diz, vou fazer o 7 aqui que eu acabei não marcando. Pois eis que vos digo, que muitas coisas estão para vir, e eis que há uma coisa mais importante que todas as outras, pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio de seu povo. Então você vê que vai sempre falando sobre a vinda do Salvador, para a gente se arrepender, que o dia que quando esse dia acabar, a gente não vai ter mais o amanhã. O amanhã às vezes não vai chegar. A gente se arrepender hoje, tem para fazer, faça hoje, não deixe para depois. E no 8, ele diz, eis que não digo que ele ficará conosco no tempo em que habitar seu tabernáculo mortal, pois eis que o Espírito não me disse que tal se daria. Ora, a respeito disso nada sei. Sei, porém, isto, que o Senhor Deus tem poder de fazer todas as coisas que estejam em conformidade com sua palavra. No 9, mas eis que isto o Espírito me disse, clama a este povo dizendo, arrependei-vos e preparai o caminho do Senhor, e andai em suas veredas, que são retas, pois eis que o reino do céu está próximo, e o Filho de Deus nascerá na face da terra. Então aqui já está prevendo o nascimento de Deus através de Maria, né? Então já está prevendo que o Salvador ele virá. E eis que nascerá de Maria, em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso e escolhido. E uma sombra a envolverá, e conceberá pelo poder do Espírito Santo, dará à luz a um filho, sim, o Filho de Deus. E ele seguirá, sofrendo dores e aflições e tentações de toda espécie, e isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do mundo. Tomará sobre si a morte, para soltar as ligaduras da morte, que prendem o seu povo, e tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo, de acordo com suas enfermidades. E no 13, ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece, segundo a carne, para tomar sobre si os pecados de seu povo.
para apagar-lhes as transgressões, de acordo com seu poder de libertação. E esse é o testemunho que está em mim. Aqui é o próprio Alma falando sobre o Salvador. Ele vai tomar nossas dores, nossas aflições, né? Que ele vai padecer para redimir os pecados de todo o seu povo, né? Que aqueles que acreditam nele vão poder ter a vida eterna novamente. No 21, ele diz: E ele não habita em templos impuros, nem pode a imundícia ou qualquer coisa impura ser recebida no reino de Deus. Digo-vos, portanto, que tempo virá, sim, e será no último dia, em que aquele que é imundo permanecerá na sua imundície. Então, por isso que o Senhor quer que nós tenhamos vestes brancas, né, vestes limpas. Nada impuro habitará no reino de Deus. Isso é fato. Você vai viver na sua imundície. Então, que nós podemos nos limpar das imundícias que o mundo nos dá. São esses sentimentos de orgulho, de inveja, soberba, querer ser mais que o outro. Então vamos ter mais empatia, mais resiliência, né, com o nosso próximo. No 26 ele diz: E agora, meus amados irmãos, eu vos disse estas palavras segundo o Espírito que testifica em mim. E minha alma regozija-se muitíssimo por causa da extrema diligência e atenção com que ouvistes a minha palavra. Aqui no 7, ele é um testemunho dele, do próprio Alma, o filho. Não é assim no capítulo 5. E tudo que ele disse no capítulo de Alma 5 foi o que o Senhor pediu para que ele falasse ao povo, para que ele pregasse. Ele jejuou e orou por vários dias para saber aquelas coisas. Mas aqui no 7 não, aqui é um testemunho real do próprio Alma, o filho, né, falando estas coisas, o testemunho que ele deu sobre o Salvador, do nascimento, das aflições, das dores, da imundície e sobre o Espírito Santo. E aqui a gente encerra. E agora no 27, ó, ele encerra aqui. Ó, e agora que a paz de Deus descanse sobre vós, sobre vossas casas e terras e sobre vossos rebanhos e manadas, e tudo que possuis, vossas mulheres e vossos filhos, conforme vossa fé e boas obras, de agora em diante e para sempre, e assim falei. Amém. Aqui é o próprio Alma Filho encerrando. Então a gente encerra o estudo da semana, de Almas 5, 6 e 7. E a semana que vem a gente vai continuar o capítulo de Alma, dando do capítulo 8 ao capítulo 12, né? 8, 9, 10, 11, 12. São 5 capítulos, né, que a gente vai estudar semana que vem. Então, o que a gente pode aprender com isso? Então, ponderem, anotem, pegue lá a Alma 5, desde o primeiro até o versículo 62. Eu não tenho certeza, mas é bom que vocês tirem essa dúvida, se tem 36 ou 48 perguntas. Anotem. E diariamente você vai fazendo essas perguntas para você mesmo, né? Não é para ninguém. Como se fosse uma pessoa te entrevistando, ou como se fosse o próprio Salvador falando com você, né? Faça essa pergunta. Sinta o Salvador falando isso para você. E anote as respostas. Eu também vou fazer isso. Vou anotar essas perguntas e embaixo eu vou colocar uma resposta. Todos os dias vou tentar responder uma dessas perguntas. Esse é o desafio que eu deixo com cada um de vocês. É esse o estudo semanal do Vem Segue-me que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até a próxima aula.